Graça e paz, né, a todos que estão ao alcance, né, desta nossa fala. O nosso objetivo hoje, na verdade, é trazer uma direção com fundamento e com base bíblica na palavra de Deus, né, com base na palavra de Deus, acerca do tema como orar em tempos de calamidade. Eu venho sendo questionada, né, por alguns membros da nossa igreja, por alguns irmãos que têm orado, que têm rogado ao Pai, que têm se colocado, né, nas brechas, intercedendo pela nossa igreja. E às vezes nós oramos e não vemos, né, imediatamente o resultado da nossa oração. Sem contar que em momentos de calamidade, em momentos de ruínas, em momentos de angústia, em momentos de sofrimento, em momentos de tribulação, às vezes nos faltam as palavras, né? Às vezes nos falta um norte, uma direção de como orar. A palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, a palavra de Deus diz bem assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o guardardes em vossos deleites. Essa palavra aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 3, traz para nós uma orientação de que nós precisamos estar preocupados, inclusive o que e como pedir ao Pai, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que o Senhor possa nos responder. E só através da palavra de Deus é que nós encontramos. Ela é a fonte inspiradora, né? Ela quem nos inspira, ela quem nos orienta, ela quem nos dá fundamentos. É a palavra de Deus que nos dá o norte, é a palavra de Deus que nos conduz, é a palavra de Deus que nos dirige, é a palavra de Deus que nos dá fundamentos para tudo aquilo que nós necessitamos. Então, olhando para Tiago 4 e 3, né, e observando essa preocupação deste homem de Deus, trazendo para o seu povo, né, tal orientação, e alguns irmãos, acho que foi até hoje mesmo, né, não lembro se foi hoje, uma das irmãs, né, da IBCA, nos questionando: missionária, nós precisamos, a igreja precisa de uma palavra sua, de uma orientação em como é que nós devemos orar. E aí nós colocamos, né, falando com alguns membros da nossa igreja, nós trouxemos como tema para hoje como orar em tempos de calamidades, como orar em tempos de assolação, como orar em tempos de angústia, para a gente não orar errado, para nós não orarmos de forma errada, né? Sem o objetivo, sem o foco para as razões e os motivos que nós estamos nos colocando diante da presença de Deus. Pensando nesse tema, nós pensamos em outras abordagens, né, dentro desse tema. E a outra abordagem dentro desse tema é: será que nós devemos orar nesse tempo, pedindo ao Senhor que tudo volte à normalidade? Você parou para pensar isso? Essa interrogação foi uma irmã da nossa igreja quem colocou. Missionária, será que nós podemos orar pedindo ao Senhor para que tudo volte a ficar como antes? Para que tudo volte à sua normalidade? Será que nós podemos orar desta forma? O que é que nós devemos pedir em nossas orações em tempos de ruína? O que é que nós temos que pedir? Mas nós vamos começar, e a gente vai estar abordando, né, esses 3 itens de forma englobada, começando em como orar em tempos de calamidade.
qual deve ser o nosso comportamento, qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser a nossa postura, né? Como é que nós precisamos nos apresentar ao Pai nesse momento. E nós vamos encontrar, né, fundamentos lá em 2 Crônicas 7, que nós já ministramos sobre esse texto. Nós vamos também encontrar fundamentos lá em Abacuque, principalmente em Abacuque 3, mas também nós vamos encontrar fundamentos lá em Neemias capítulo 9. Nós não vamos trazer aqui os detalhes do contexto, a situação, né, desses momentos de oração em que esses homens apresentaram o povo a Deus em oração, se apresentaram também a Deus em oração. O tempo não dá para fazermos isso. Mas o contexto dessas orações, se você for buscá-la na palavra de Deus, né, Abacuque 3, 2 Crônicas 7 e Neemias 9 foram tempos de angústia, tempos de dor, tempos de calamidade, tempos de deserto. E gosto sempre de dizer, todas as vezes que nós somos levados para o deserto, o objetivo central é nos alinhar com Deus, é nos melhorar, é nos aperfeiçoar com o Pai, é nos tornar pessoas melhores, é nos tornar pessoas mais íntegras, pessoas que verdadeiramente conseguem ouvir, compreender e colocar em prática aquilo que o Senhor quer de nós ao passarmos pelo deserto. Então, esses momentos de oração eram momentos de calamidade, eram momentos de angústia, eram momentos de ruína, eram momentos de tristeza, eram momentos de morte, eram momentos de dor, eram momentos de pânico, eram momentos de desespero. Então, nós vamos primeiro para Abacuque. Na palavra de Deus, Abacuque 3. Eu não lembro se eu citei o texto correto, ok? Mas é Abacuque 3, ok? Então, se você for buscar na palavra de Deus, você vai buscar lá em Abacuque 3. A oração do cristão em tempos de calamidade. Nós vamos procurar aqui alguns fatores, né? Que pode nos ajudar nesse momento e assim também nós poderemos ajudar outras pessoas. Nós estamos acostumados àquela oração rotineira, corriqueira. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor nosso Deus e nosso Pai. E ali a gente traça algumas palavras, às vezes já até decoradas, né? E às vezes numa pressa muito grande. Agora não tem mais pressa, agora nós temos tempo para orar, né? E não somente o tempo, mas uma grande necessidade bateu às nossas portas. Vamos observar aqui a oração de Abacuque. Primeiro, nós vamos observar a oração de Abacuque. Nós podemos pegar em Abacuque 2, e lá no versículo 14, olha o que diz a palavra de Deus. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Há uma necessidade muito grande no mundo em que nós vivemos. Há uma urgência de que o povo de Deus volte aos princípios da palavra de Deus. A terra está seca. A terra está sedenta. Os rios secaram. As águas já não são tão boas para bebermos. E essa terra precisa ser inundada pelas águas. Essa terra precisa ser banhada por águas boas, águas potáveis. Nós não estamos falando aqui na literalidade do líquido água, mas a palavra de Deus sobre a nossa nação e sobre a nossa terra. Aí depois nós vamos lá
para a oração de Abacuque, exatamente no capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. A primeira coisa que nós observamos aqui nesta oração é o clamor de Abacuque, o desespero de Abacuque. Abacuque se coloca aqui diante de Deus em posição de alguém que se sentia incapaz de resolver o problema daquela nação. E ele compreendia que aquela nação, naquela situação, naquela posição, naquela condição, não poderia ter ouvido as suas orações diante de Deus. E então ele clama. A primeira coisa que Abacuque faz aqui é clamar para que Deus possa ouvir a sua oração. E muitas vezes nós entramos na presença do Senhor em uma posição de autoridades. E às vezes nós, líderes espirituais, não observamos isso em nossas vidas. Mas quando nós entramos na presença de Deus em oração, até independente de circunstância, a nossa condição ali não é de autoridade. A nossa condição ali é de carentes, é de necessitados. É de alguém que precisa encarecidamente que o Senhor ouça. Porque Deus não tem obrigação nenhuma de nos ouvir. Ele é o Criador, nós somos a criatura. O estado de Deus é um estado de santo e perfeito em sua essência. O nosso estado é de homens e mulheres pecadores. Bem verdade que com os nossos pecados perdoados pelo Senhor. Mas o nosso estado é de pecadores. E o apóstolo Paulo nos diz que as nossas obras são como mulambos de trapos velhos. Então nada do que nós venhamos a fazer nos torna merecedores da atenção de Deus. Então a nossa primeira posição, a nossa primeira condição ao falarmos com o Senhor é de homens e mulheres carentes da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Olha como Abacuque fala: ouve, Senhor, ouvi, Senhor. Ele diz: olha, Senhor, eu ouvi, eu entendi a tua palavra e eu temi. Caiu sobre o coração daquele homem o temor a Deus. Porque ele ouvia, ele já sabia dos feitos do Senhor. Ele já sabia que Deus era um Deus, era e é um Deus de amor, mas também um Deus de justiça. O amor de Deus está no mesmo peso da sua justiça. E Abacuque temia isso, Abacuque temia a justiça de Deus. E ele diz: eu ouvi sobre ti, eu sei dos teus feitos. Eu sei, Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer em nossa oração é reconhecer o poder, a soberania de Deus e nos colocar na posição de dependentes de Deus, de carentes, para que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Nós estamos acostumados, né, a vermos aí algumas orações determinadoras. Elas não são bíblicas. Mas vamos para o que a palavra de Deus nos diz. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeiro a gente tem que ter ouvido a palavra de Deus. Primeiro nós precisamos compreender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Primeiro precisamos conhecer quando nada o mínimo de Deus. Primeiro precisamos conhecer quando nada um pouquinho do Senhor dos Exércitos, para adentrarmos a sua presença e falar com Ele. E então reconhecer que Ele é quem
tem o comando de toda a situação. Reconhecer é que ele é quem tem o domínio de todas as coisas. E que nós não temos poder nenhum vindo de nós mesmos. Abacuque estava consciente disso. Aí ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Temor não é tremor. Temor não é tremer. Temor não é ter medo. Não é causar em nós medo. Temor é colocar em nós um espírito de dependência, submissão e obediência àquele que é soberano e que está acima de nós, independente de toda e qualquer circunstância. Aí ele continua dizendo, aí ele pede: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Aí nós adentramos a um item desta ministração e desta palavra. E o item é: será que nós devemos orar pedindo ao Senhor que tudo volte à normalidade em nosso país e no mundo que nós vivemos? Na verdade, não foi isso que Abacuque pediu. Abacuque aqui não pediu que o Senhor voltasse à condição daquele povo, à mesma condição que havia antes. Não, de jeito nenhum. Nós temos às vezes conversado com algumas pessoas: olha, quando tudo voltar à normalidade, quando tudo voltar ao que era antes, eu não vejo a hora, né, de ver tudo como era antes, as coisas voltando, né, aos seus eixos. Quando Abacuque diz aqui: aviva, Senhor, a tua obra no meio do teu povo e a notifica por todos os anos, Abacuque está dizendo bem aqui: Senhor, leva essa nação, Senhor, leva esse povo ao arrependimento, a reconhecer que todos nós pecamos diante de ti, te desobedecemos. A reconhecer, Senhor, leva esta nação, Senhor, leva este povo e notifica por todos os anos de todas as gerações que nós precisamos ter a nossa vida endireitada, consertada, mudada, transformada. Mas, missionário, isso aqui não está muito claro. Então vamos mais adiante. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que ira? No castigo. É uma palavra muito pesada, né? E que muita gente não gosta de ouvir. Mas na justiça, vamos colocar aqui na justiça. Quando o Senhor for fazer justiça, Pai, pelos nossos pecados, faça com a tua misericórdia. Coloca o peso da tua misericórdia, porque até a própria palavra de Deus nos diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido todos consumidos. Quer seja por uma praga, quer seja pelo que for. Se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos todos sido consumidos. Nós vamos lá para 2 Crônicas, depois nós vamos para Neemias. Nós observamos aqui, né, na palavra de Deus, em Abacuque, que no meio de toda aquela calamidade, de toda aquela lástima, de toda aquela angústia, e aí em uma das nossas ministrações nós falamos sobre elas, né? A idolatria, a iniquidade, a injustiça, né? Tudo que desagradava o coração de Deus estava ocorrendo, estava acontecendo no meio daquele povo e no meio daquela nação. E é exatamente por isso que Abacuque ora ao Senhor. E Abacuque não pede em momento nenhum
Que aquele povo volte ao seu estado natural, volte ao seu estado normal, volte a ser como antes. Muito pelo contrário, Abacuque aqui no capítulo 3 pede uma mudança radical na vida daquela nação. Então é uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer. Não é a primeira, mas é uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer em nossas orações neste tempo, é pedir mudança. Mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de pensamento. É pedir que o Senhor traga mudança sobre a nossa nação. Mas antes que essa mudança aconteça em nossa nação, há um outro pedido a ser feito também com base na palavra de Deus. E esse pedido, ou esta forma de orar, ela é bíblica, ela está no Velho Testamento, mas ela é atual. E quando nós vamos ler todo o contexto do histórico, né, de 2 Crônicas, parece que nós estamos olhando para nós hoje. Também o contexto de Abacuque. É como se nós estivéssemos vendo o que está acontecendo hoje em nossos tempos. O mundo foi pego por uma grande praga. Não interessa, não importa como essa praga do vírus, né, chegou. Na China, na Itália, na Coreia do Sul, né, na França, na Espanha, na Rússia, no Brasil, no Paraguai, não importa como chegou, mas é uma praga que alastra toda a humanidade. Aí nós vamos ver aqui o que a palavra do Senhor nos orienta acerca da oração em tempos de calamidade. Lá no versículo 14 do capítulo 6, a oração de Salomão. Em tempos de rebeldia, calamidade, dor, guerra, morte, destruição, ruína. Olha o que ele diz. Nós conseguimos elencar aqui algumas das características que precisam ser características do cristão nesse tempo, para que as nossas orações sejam ouvidas e não rejeitadas pelo Senhor. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, como tu, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos. Mais uma vez, estamos repetindo Abacuque. Reconhecer que não há Deus como o nosso Deus. Não adianta eu ou você ir orar e fazer uma prece, tentar falar com Deus e não ter em nossos corações o reconhecimento de que não há Deus como o nosso Deus. Esse reconhecimento, ele começa a nascer em nossos corações quando nós percebemos que nós não temos condição de resolver o problema. Que nós perdemos a ponta da meada. Que tudo fugiu ao nosso controle. E que só há uma pessoa para resolver os nossos problemas. Para resolver o problema da praga desse tempo em nossa nação. O Senhor dos Exércitos. O Deus que não há outro que se compare a ele. O Deus que não há ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, nem nas profundezas dos mares, que se compare a ele. E Salomão faz essa oração, exaltando-o ao Senhor. Salomão faz esta oração. E nos versículos anteriores ele começa a falar acerca do pecado do povo, acerca do pecado daquela nação. Que quando eles pecassem contra o Senhor, quando eles afastassem da presença de Deus, quando estivesse por vir a praga, quando estivesse por vir a morte, quando estivesse por vir a calamidade, quando estivesse por vir a guerra, e que aquele povo se colocasse na presença de Deus. Então ele pede, ouve, Senhor, a oração do teu povo. Ouve, Senhor, a oração do teu povo. Mas a oração de Salomão começa reconhecendo que não há Deus como o nosso Deus. Que não há Senhor sobre a face da terra que não seja o Senhor. Não há pastor, não há apóstolo, não há missionário, não há papa, não há padre, não há homem nenhum que consiga interceder por nós a Deus. Só Jesus, o Filho de Deus. Não há ninguém que consiga resolver o problema desta nação. Só Deus, só Deus, só Deus. Não há ninguém que se compare com ele. Mas ninguém. Não há patente, não há título. Não há poder.
que possa ser comparado ao poder do Senhor. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós orarmos neste tempo é reconhecer a soberania de Deus. Ele tem o controle de tudo. Se ele fizer parar esta praga, ele é Deus. Podemos colocar isto em nossas orações. Senhor, se tu tens o poder, tu podes, basta que o Senhor queira. Se o Senhor fizer parar esta praga, tu és Deus. Mas se o Senhor não fizer parar esta praga, tu continua sendo Deus. Mais ou menos algo parecido que Salomão faz aqui, nesta oração. Ele diz: não há Deus semelhante diante de ti nos céus nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o teu coração. Não há Deus, ele repete, e no capítulo 6, lá no início, ele tem vários versículos repetindo isso, diante da presença de Deus, orando, falando com o Senhor. Aqui, esse homem, ele não tem pressa de falar com Deus, ele não faz um cochicho com Deus, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele se coloca na presença do Pai, sem hora para sair. Sem pressa para sair. Aí lá no versículo 19, ainda do capítulo 6, ele diz: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica. Pedido. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica. E aí eu fui buscar o significado desta palavra súplica. Às vezes nós falamos: vamos suplicar a Deus. Vamos suplicar a Deus. Nós vamos para a presença de Deus do jeito que nós estamos, saímos piores do que o que nós estávamos. Não há em nossos corações contrição, não há em nossos corações estado de humildade, não há em nossos corações arrependimento. Nós achamos que não precisamos arrepender de nada, que está tudo bem, mas não está nada bem. As coisas precisam mudar em nossas vidas. Então, o que quer dizer súplica? Porque Salomão, ele diz assim: ó Senhor, meu Deus. Ele clama, esse ó aqui é de clamor, né? Ele roga, ele pede, ele insiste. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica. Oração e a sua súplica. Oração e a sua súplica. Então, oração nós sabemos o que é. Oração é falar com Deus. E uma oração a gente pode falar com Deus sem súplica. Pode. Tranquilamente. Sabe por quê? Porque súplica é um pedido insistente em estado de humildade. Súplica é um pedido frequente e desesperado. Aleluia, glória a Deus. Não basta orar. É preciso orar em súplica. E a situação do povo hoje é desesperador. As pessoas estão desesperadas. Algumas estão desesperadas porque correm o sério risco de adquirir o vírus e morrer. Outros estão desesperados porque estão perdendo os seus empregos. Outros estão desesperados porque estão com seu comércio fechado. Os impostos chegam, os aluguéis chegam, os funcionários precisam ser pagos, a barriga está vazia, a despensa começou a ficar vazia. E nós sabemos que dívida, quando acumula, ela vai acumulando e acaba se tornando quase que como uma bola de neve. Então bate o desespero no coração. E homens e mulheres, cristãos e não cristãos, estão sendo pegos por esta praga. Outros estão desesperados, exatamente porque não têm esperança, porque não têm em quem confiar. Estão em pânico. As pessoas estão caminhando sem saber para onde ir. E Salomão nos orienta aqui neste texto, nos 2 capítulos, como é que nós devemos orar neste momento, neste tempo. Suplicar, 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 clamor ao Senhor. É um pedido com insistência e submissão. Súplica é uma rogativa.
é rogar. Quando nós olhamos aqui, eu lembro quando nós éramos pequenos. E então que um pai, né, nosso pai nos pegava para dar algumas correções, peia. E aí, o que é que nós fazíamos? Alguns de nós fazíamos, nos ajoelhava, colocava as duas mãozinhas, ô papai, pelo amor de Deus, eu não faço mais isso, ô papai, não me bate não. Então ali a gente começa a rogar o pai, não bate papai, me perdoa, pelo amor de Deus, eu não faço mais isso, é rogo. A pessoa se coloca ali de joelho, posta as mãos para o pai ou para a mãe, e pede que aquela taca não caia sobre o seu lombo. Ele está rogando em condição de humilhação. E às vezes a taca não chega, né? Alcança o coração do pai ou da mãe, que naquela hora está realmente imbuído pela ânsia, né? Pelo desejo. Às vezes não é nem de corrigir, né? Infelizmente, às vezes a gente faz isso ou fez isso, é como se fosse para vingar, e quando nós corrigimos que não seja para disciplinar, não nos traz nenhum bem. Então nós trouxemos esse exemplo para que a gente possa ter uma noção do que é súplica. É rogo, é clamar, é nos colocar na condição de humildade, é nos despojar de qualquer preconceito, de qualquer conceito, de qualquer título, de qualquer posição, de qualquer poder aquisitivo, de qualquer classificação que tenham nos dado ou que nós mesmos colocamos sobre as nossas vidas. Não. Se você quer que a sua oração, se você quer que esta nação seja curada, não é eu, é o Senhor. E é exatamente isso que Salomão faz. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica. Quer dizer, olha, Senhor, para a minha humilhação. Olha, Senhor, para o meu rogo. Senhor, eu insisto diante de ti. Senhor, eu não vou sair da tua presença, Senhor, até que o Senhor quando nada me ouça, até que o Senhor abra os teus ouvidos e escute o que eu tenho para falar contigo, Senhor. Nós estamos num tempo em que estamos aprendendo a cantar Deus com você. Você é Deus, você é lindo, você é isso, você é aquilo. Deus não é você. Deus é Senhor. Deus é Senhor. É um erro quando nós cantamos assim. E então, por causa dos cânticos, nós vamos à presença do Senhor, também como se ele fosse um parceiro nosso. Um coleguinha de colas em sala de aula. Uma pessoa. Deus é Senhor. Em nossas orações, principalmente, em todo momento, em toda oração, nós precisamos ver Deus como Senhor, como Pai. E Pai não é menino, Pai não é criança, Pai não é um molequinho, Pai não, Pai, é patriarca, é chefe de família. Ele tem autoridade, pai e mãe, eles têm autoridade. Talvez por isso nós estamos confundindo as coisas. Nos direcionamos a Deus como se ele fosse alguém igual a nós. Não há em nós o reconhecimento do senhorio de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas. E nós vamos diante da presença de Deus, como não há esse reconhecimento, então a gente vai diante da presença de Deus em um momento específico, de qualquer jeito e de qualquer forma, sem olhar para nós mesmos. Sem nos colocarmos na posição de alguém que precisa, que carece, que é dependente dele. Meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam de dia e noite abertos sobre este país. Senhor, que os teus olhos estejam dia e noite atentos, abertos, olhando para esta nação.
olhando para este povo. Essa deve ser a nossa oração como cristão. Olha a insistência de Salomão, súplica mesmo. Olha a insistência de Salomão. Já lá no versículo 39, ele de novo, ele outra vez ele fala: ouve então, Senhor, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, e executa o seu direito e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Primeiro, a exaltação do Senhor, o reconhecimento que nós somos carentes, que nós somos dependentes, que nós não conseguimos fazer, que as coisas fugiram ao nosso controle, que as nossas obras são como mulambos de trapos velhos. Primeiro é reconhecimento. Esse reconhecimento só vem através de uma palavrinha muito pequena, não é pequena, simples, arrependimento. Se não houver arrependimento em nossos corações, as nossas orações nunca serão ouvidas. Não passa do teto. A gente pode gritar, a gente pode chorar, a gente pode deitar, pode bater cabelo, pode rolar, pode fazer o que quiser. Mas se não houver arrependimento dentro de nós, as nossas orações não serão ouvidas. Olha o que esse homem fala com Deus. Ouve, Senhor, a oração. Executa o direito a quem de direito. Perdoa, Senhor, o teu povo que houver pecado contra ti. Em versículos anteriores, ele diz assim: olha, Senhor, quando o povo pecar contra ti, eles irão falar contigo, eles se arrependerão, eles falarão contigo, Senhor, para que tu possas ouvir e perdoar os seus pecados. Mas quando nós lemos essas passagens bíblicas, a primeira coisa que vem à nossa mente são os de fora. Mas quem está orando é você, sou eu. Sou eu quem estou orando. Então essa orientação é para mim, é para você. Há uma convocação nacional para jejum e oração no domingo pelo povo e pela nação. Eu fiquei com vergonha. Eu me envergonhei. Porque essa convocação não partiu de um líder espiritual da nossa nação, no nosso Brasil. Partiu de um líder político. É bem verdade que incentivado por alguns pastores. Mas essa convocação partiu de um líder político. Quer dizer, se ele não reconhecesse que havia essa necessidade, ele não teria confirmado, ele não teria feito. E então, como é que nós vamos fazer esta campanha de oração e de jejum no domingo? Todos os dias que nós estamos orando, que nós estamos clamando ao Senhor. Será por que o Senhor ainda não nos ouviu? Será por que o Senhor ainda não nos respondeu? O que tem de errado? O que precisa ser consertado? Onde que precisa ser feito um conserto? Para que as nossas orações sejam ouvidas. Será que eu posso? Será que é correto eu pedir para o Senhor que as coisas voltem à normalidade? Eu não vou pedir, eu não quero pedir, eu não oriento a ninguém a pedir. Porque se as coisas voltarem à normalidade, não houve nenhuma lição para as nossas vidas. Você sabe como será se tudo voltar à sua normalidade, tudo voltar ao que era antes? Teremos uma igreja descomprometida, membros de igrejas descomprometidos. Teremos cristãos que acham que oram e fazem um blá blá blá, decoreba diante de Deus, sem arrependimento, sem humilhação, sem reconhecimento da autoridade de Deus sobre a sua vida. Teremos uma igreja composta de pessoas arrogantes, petulantes, de líderes espirituais petulantes, que não conseguiram ainda, com esse vírus, ainda não conseguiram sair do seu quadradinho. Ainda não conseguiram sair da sua caixinha. Ainda estão ali dentro, trancados em suas caixinhas. Estão ali no seu quadradinho. Se nós voltarmos ao que era antes e pedirmos isso ao Senhor e o Senhor nos ouvir, o mal será ainda maior quando outra vez vier. Porque as igrejas continuarão, o povo que é chamado de povo de Deus continuará ainda pior do que o que era.
As casas que são chamadas casas de oração se transformaram em casas de festivais, casas de festas, casas de não dá nem para falar. Os templos se transformaram em passarelas, desfiles de grifes. Não importa com quantos anos eu vou demorar para poder pagar aquele sapato. Não importa quantos anos eu vou demorar para poder pagar aquele vestido. Importa que eu vá para lá, a melhor de todas. Que eu seja o destaque. Que eu seja a aparência naquele lugar. Se tudo voltar como era antes, nós teremos igrejas dentro de 4 paredes. Nós teremos líderes espirituais rancorosos, que não conseguem ter a visão de Deus, daquilo que é reino de Deus aqui neste mundo. Nós não podemos orar e pedir ao Senhor que tudo volte à sua normalidade. Não há uma oração sequer, quando nada essas 3 orações que nós estamos abordando aqui, em que os líderes espirituais, em que o povo de Deus pediu que o Senhor voltasse a Israel como Israel era antes. Muito pelo contrário, o chamamento nas orações é um chamamento para o arrependimento, para chorar na presença de Deus, para nos prostrar, fazer calo no joelho, fundar a rótula do joelho. Isto é, na verdade, isto é clamor, isto é intercessão, isto é súplica, pedido insistente em estado de humildade, pedido frequente de um desesperado e não de um arrogante, não de um prepotente, não de alguém que vai, olha, Senhor, eu determino. Nós não determinamos nada. Se alguma coisa for feita, é porque o Senhor é bom. E se não for feito, o Senhor continua sendo bom. Se for feito, Deus é Deus. Se não for feito, Deus continua sendo Deus. Humildade, humilhação, reconhecimento de que só Deus é o Senhor. É colocar Deus na posição dele, no lugar dele. Não somente das palavras que saem da nossa boca, mas a contrição da nossa alma, a contrição do nosso coração. Sem isso, não há resposta. Não há cura. Outra vez Salomão pede que Deus o ouça. Ouve, Senhor. Se vocês depois conseguirem ler os 2 capítulos e marcar com um giz de cera, todas as vezes que Salomão pede, ouve, Senhor, ouve, Senhor, ouve, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Se esse povo se arrepender, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. São inúmeras vezes que ele faz isso. Aí lá no capítulo 7, ele diz, lá no versículo 12, outra vez, e o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a sua oração. Eu escutei, Salomão, eu ouvi a sua oração. Porém, Salomão, se as coisas não mudarem, se não houver arrependimento no meio do meu povo, se o meu povo não se humilhar, se o meu povo ficar querendo que só você ore, ó pastor, ora lá por mim, pastor, ora lá, missionária, ora lá por mim, missionária, ora lá por mim. Estamos acostumados a isso. Não que nós não tenhamos que orar, nós temos a obrigação de interceder por nossas ovelhas ao Pai. Usarmos as horas da noite, das noites, dos dias, para aclamarmos. Mas a igreja precisa orar, o povo de Deus precisa aprender a orar. E a nossa oração precisa ser uma oração de coração quebrantado. Humilhação, na verdade, é exatamente isso. Humildade é exatamente isso. É um coração quebrantado. É um coração quebrado.
quebrado, esmagalhado, esbagaçado. É um coração aos pedaços, apresentado ao Pai, para que ele possa juntar os cacos, para que ele possa juntar os pedaços e untar, colar com óleo balsâmico do seu espírito, para que a nossa terra seja curada. Aí Deus fala com ele. Deus diz: olha, você insistiu tanto, Salomão. Você falou tanto, você pediu tanto. E você fez a coisa da forma correta. Você apresentou o pecado desta nação. Você confessou o pecado desta nação. Você apresentou esta nação diante da minha presença. E você apresentou de uma forma contrita. Você apresentou com humildade. Você não escondeu os seus e nem os pecados deles. Então, Salomão, eu ouvi a tua oração e eu escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Aí Deus diz assim para Salomão: é o que está acontecendo agora, já está acontecendo. Aqui agora não tem mais a condição. Se eu fizer cair uma praga sobre o universo, sobre o mundo, sobre as nações, não. Essa praga já está aqui. Essa praga já existe. E ela está aqui é pela permissão do Senhor. Deus permitiu, porque se Deus não houvesse permitido, se ele não tivesse um propósito maior no meio de tudo isso, ele teria destruído na concepção desta praga. Ele já teria destruído esse vírus no momento em que ele foi construído, que ele foi feito, sei lá, que ele foi concebido. Deus não teria nem deixado dar certo. Então ele permitiu. Ele sabe a razão, ele sabe os motivos, ele sabe por quê. E se nós formos buscar na palavra de Deus, nós conseguimos perceber a razão de tudo isso aqui. Aí ele diz para Salomão. É um texto tão conhecido, mas nós precisamos extrair daqui a nossa oração, as nossas orações. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo. Quer dizer, Deus disse: olha, Salomão, se por causa do pecado da nação, se por causa do pecado do povo, e é interessante que aqui não é por causa do pecado do ímpio, não é por causa do pecado do iníquo. As pragas do Egito foram, mas aqui não. Quando Deus coloca essas condicionais, Deus está falando do pecado da nação, do povo de Deus, o pecado daqueles que são chamados servos do Senhor, aqueles que são chamados povo de Deus. Então, se por causa da rebeldia, da dureza do coração, sabe, é um povo de coração endurecido, de coração de pedra, tá apanhando e não aprende, não sabe, não consegue ver os propósitos de Deus em tudo aquilo. Então ele fala: então se eu fizer com que haja uma praga sobre o meu povo, quem é esse povo hoje? Somos nós. Somos nós. Não adianta você se revoltar, mas não adianta você se revoltar, não adianta, não vai resolver nada. Deus é soberano. Soberania é isso, é ter o poder de fazer e desfazer. Deus é soberano. E nós precisamos compreender isso. Então, se isso nasceu no seu coração agora, quebra, peça que o Senhor tenha misericórdia. Deus é soberano sobre tudo. Ele diz: então, se eu fizer que caia uma praga no meio do meu povo, uma peste, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, para que a praga seja repreendida, primeiro nós precisamos nos humilhar. Reconhecer que nós temos uma parcela de contribuição em tudo isso. Nós temos as igrejas evangélicas no Brasil e no mundo, tem uma parcela muito grande. Mas é muito grande. Primeiro é o testemunho, que não é dado como deveria ser dado. Não honramos o sobrenome de Cristo que está em nós de cristão.
Então, nós temos parcela de culpa. Nós permitimos que pessoas fiquem iradas, zangadas. E aquelas pessoas se esfriam. Porque elas não veem em nós o Cristo que nós pregamos. A parcela de culpa é muito grande. Pecados nas igrejas, mau testemunhos, escândalos, vexatórios, vergonhosos, a carne imperando no nosso meio, impureza, iniquidade, pecados reiterados. E a praga está aí, matando cristão e não cristão. No Brasil já morreu cristão por essa praga. Cristão de altar. Já morreu. Então, quando ela vem para todos. E nós temos, a Igreja de Cristo tem uma parcela de culpa. Final de semana, nós vamos para onde? Pegamos nosso carro e vamos para a chácara descansar. Não damos o devido valor às coisas do reino. Em casa não damos bom testemunho. Não damos bom testemunho em casa. Falamos mal da igreja, falamos mal do pastor, falamos mal do nosso irmão. Isso é mau testemunho. A praga está aí e ela está para pegar todos nós. E o que a palavra de Deus fala exatamente aqui nesse versículo, que é o 14 de 2 Crônicas 7, é a praga sobre o meu povo. Nós estamos pensando que Deus é menino, Deus é brinquedo, Deus é engraçadinho, Deus é fofinho, Deus é um ursinho de pelúcia que eu coloco onde eu quero. Não é não. Deus é justiça. E Ele é muito bondoso. Nós vemos o pecado, nós vemos a iniquidade, a gente não é capaz de protestar, nós nos calamos. Quantos usaram os meios de comunicação que estão ao nosso alcance para demonstrar que nós não estamos conformados com tudo o que aconteceu nesse Brasil? Não vamos falar nem de 2019 para cá, de 2020 para cá. Quantos fizeram isso? É muito tranquilo, é muito conveniente para mim me calar. Então a taca chega e chega para todos nós. O pecado da omissão. Às vezes nós fazemos isso por uma palavrinha bem pequenininha, ética. É ética. Jesus não teve ética. Quando ele chegou no templo e que encontrou aquelas pessoas negociando, comprando e vendendo, usando a casa de Deus para aquilo que não era para fazer ali, que era para ser chamada de casa de oração, Jesus não teve nenhuma ética. Ele quebrou tudo, quebrou mesa, soltou os animais e deu-lhe bordoada. Foi de cinto mesmo naqueles ladrões. Botou, escorraçou todos para fora. E às vezes, em nome de uma ética, nós temos medo e vergonha de falar. E agora sobrou para nós também. Então agora é hora de nós orarmos da forma correta. E o chamamento aqui para esta oração é uma oração de humilhação. É uma oração de busca. E essa busca está exatamente no contexto da súplica, da insistência, de não sairmos da presença do Senhor até que Ele nos socorra pela sua misericórdia. Não é nem pela nossa insistência, é pela sua misericórdia. Não peçamos que o Senhor faça voltar este Brasil ao que ele era antes, que o Senhor faça voltar a nossa igreja ao que ela era antes. Ela precisa ser mudada, esse país precisa ser transformado. Estamos pedindo errado. Seria até bom que nós começássemos a orar e pedir, Senhor,
não detenha essa praga até que o nosso Brasil esteja todo de joelho, chorando e clamando a ti. Senhor, não detenha essa praga até que a IBCA... Caiu aqui o vídeo. Já pensou se nós orarmos assim? Essa é a oração desse tempo que nós precisamos fazer. Oração de arrependimento. E não é arrependimento do meu vizinho, daquele que mora lá, daquele que tem um sonzão alto, que toca música com palavras imorais. Não é arrependimento dele, não. É o arrependimento meu, do povo de Deus, que tem sido omisso. Não tem vivido e não temos pregado. Às vezes até pagamos para o pastor pregar em nosso lugar. E achamos que estamos fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. O ID de Mateus capítulo 28 é para todos, não é só para os líderes. E então Deus fala, aqui não é nem Salomão quem fala, aqui quem fala é Deus. Olha, Salomão, eu ouvi a tua súplica, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi a tua insistência, eu ouvi o teu arrependimento, eu ouvi a tua humilhação. Eu vi tu me reconhecendo como Deus, como Senhor, como soberano, como criador, sustentador, mantenedor deste universo. Eu vi isso no teu coração. Eu conheci isso dentro do teu coração. Eu vi o teu quebrantamento, Salomão. Então eu ouvi a tua oração. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, Salomão. Esse povo precisa se arrepender. Precisa passar pelo processo do arrependimento. E então, se esse povo se humilhar, esse povo se orar, esse povo buscar a minha face, tem o mesmo sentido, suplicar, tá na minha presença. Buscar é não sair da face de Deus. É estar ali, dioturnamente, clamando, pedindo a Ele. Buscar a minha face. Aí, olha, isso aqui, ele está em uma ordem cronológica. Eu vou chorar os meus pecados diante de Deus. Eu vou olhar para trás, eu vou olhar para tudo aquilo lá atrás, eu vou olhar para tudo aquilo que eu vivia, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo e que agora eu vou ter nojo, eu vou ter repugnância, eu vou rejeitar aquilo na minha vida. E isso aconteceu comigo porque eu orei, porque eu clamei, porque eu insisti, porque eu fui chorar nas faces do Senhor, porque eu quebrantei o meu coração, porque eu permiti que meu coração fosse quebrado aos pedaços, esmagalhados. Eu fiquei desnudo diante de Deus. Eu fiquei transparente diante de Deus. Não porque Deus me vê por dentro e por fora, mas porque eu me coloquei assim. Eu citei pecado por pecado, eu citei tudo diante de Deus. E então eu passo por um processo que é tremendo e maravilhoso. É se converter dos seus maus caminhos. E missionário, crente tem mau caminho? E se tem? Tem. Cristão tem maus caminhos. Muitas vezes nós enveredamos por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Muitas vezes mesmo. Se não houvesse, não teria esse texto. Esse texto não estaria aqui na Bíblia. Estaria em qualquer livro de romance e de história secular. Menos na palavra de Deus. Menos aqui. Então, se está aqui, é porque tem, é porque existe. Não vou nem falar do original, do grego, do hebraico. Não vamos nem entrar nesses detalhes, no mérito dessa questão. Mas no contexto de todo o texto. E aí Deus fala para a igreja hoje, vocês precisam, a igreja de Cristo, o meu povo precisa se dobrar, precisa se humilhar, precisa se quebrantar. O meu povo precisa chorar diante da minha presença. O meu povo, em primeiro lugar, precisa reconhecer que eu sou Deus e que não há Deus além de mim. Que o soberano sou eu. O meu povo precisa reconhecer isso. Você já parou para pensar nós voltarmos ao status a qual? De antes. Os levitas são levitas de palco. Os levitas da Bíblia são levitas do templo. Do zelo da casa do Senhor. Da manutenção da casa do Senhor.
Os levitas e os grandes pregadores de hoje, quem são? 500 mil para tocar, para cantar. 250 mil para pregar, para uma conferência de 3 dias. Mas como a sua igreja é uma igreja pequena, 70 mil tá bom. Ô Senhor, não tire essa praga do Brasil enquanto a tua igreja não se voltar para ti. O teu povo, independente de bandeira denominacional, independente disto. Gostamos de bajulações, plataformas, pendurucaios. Estamos acostumados com isso. Como líderes, quando descemos do púlpito, se alguém não for bater em nossas costas, ai, pastor, que mensagem, que sermão tremendo. Mas aí o crente volta para casa e comete os mesmos atos de antes, não há mudança nenhuma. E então enchemos o nosso ego, né? A missionária fica como boneco inflável, supitada de ego e elogios. O que o Senhor está falando aqui, que é oração para um tempo de calamidade, precisa ser uma oração de quebrantamento, uma oração de arrependimento, uma oração de conversão. O que é conversão? É voltar ao primeiro amor. É voltar, convergir, converter, é voltar ao princípio da palavra de Deus. É voltar àquele tempo que a palavra de Deus caiu no meu e no seu coração e nos fez chorar indo diante do altar do Senhor. E ali nos prostrarmos de joelhos sem que ninguém peça e chorarmos os nossos pecados e nos levantarmos dali leves, sentindo que fomos verdadeiramente perdoados e lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Ou essa praga serve para trazer um avivamento sobre esta terra, ou a outra virá de uma forma muito pior e mais danosa. E nós haveremos de pagar o preço, ou como haveremos. Esse se converter dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não há o que explicar aqui. Não há. A palavra de Deus aqui disse tudo. Tudo que precisava ser dito para nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face, se arrepender, orar, se nós conseguirmos, se você conseguir começar a ler, a estudar o Apocalipse e ver sobre as igrejas, as cartas que foram escritas aos 7 anjos das igrejas, para que os anjos lessem para as igrejas, levassem ao conhecimento das igrejas. Nós vamos ver ali a questão escatológica, né? E nós vamos ver que aquelas 7 cartas estava fazendo referência a 7 tipos de igrejas que passariam pela terra até que Jesus voltasse, como sinais dos tempos, marcando de forma cadencial o tempo para a chegada do Filho de Deus. E é espetacular quando nós fazemos o estudo acerca dessas igrejas. E aí nós chegamos na última igreja, a igreja de Laodiceia. E nós conseguimos, sem nenhuma especulação, sem espremer, sem torcer a Bíblia, sem necessidade nenhuma de tentar dar interpretação à palavra de Deus. Mas nós conseguimos comparar a igreja de Laodiceia com a igreja deste tempo. Ela é muito clara
ela é muito nítida. É a igreja deste tempo. A igreja do quem pode mais. E nós não vemos na igreja deste tempo. É lógico, é claro que nós temos as exceções. Não é a regra. E se nós nos calarmos, tornar-se-á a regra. Deus se torna como uma marionete em nossas mãos. E Ele está cansado disso. Na nossa linguagem, no nosso linguajar. Deus não suporta mais a desobediência e rebeldia do seu povo. A taça de Deus já encheu. E a única coisa que nos resta é fazer o que a palavra de Deus nos manda, o que o próprio Deus nos orienta. Essa oração aqui, quando Salomão faz ao Senhor, essa do versículo 14, é uma orientação do próprio Deus para nós. Não é nem de Salomão. Salomão começa lá no capítulo 6, invocando Deus, reconhecendo a autoridade de Deus, se humilhando diante de Deus. Salomão nenhuma vez pede ao Senhor que torne aquele povo ao status de antes. Muito pelo contrário, ele faz uma convocação para uma mudança radical de vida. Então essa deve ser a nossa oração. Muda, Senhor, muda o estado do teu povo semeado sobre esta terra. Muda, Senhor, muda. Nos dê coragem, nos dê autoridade, coloca unção sobre nós, tira de nós toda a timidez, toda a vergonha e todo o medo, nos faz falar, Senhor, não nos calarmos diante da iniquidade, diante da opressão, diante da injustiça, diante da idolatria, diante da mentira que tem destruído a nossa geração. E é tão somente isso que o Senhor pede, mas nós temos uma história de oração também, que é a oração de Neemias. Uma nação que foi levada cativa, uma cidade que ficou destruída, ficaram lá só os idosos aqueles idosos que não conseguiam fazer mais nada. E Neemias fica sabendo de tudo que aconteceu. Neemias estava em exílio, e Neemias consegue ele encontrar graça no coração do rei a quem ele servia. E ele retorna a Jerusalém para reconstruir aquela cidade, reconstruir as muralhas daquela cidade, para refazer o que havia acontecido, a destruição toda que aconteceu sobre aquela cidade. Ele volta e ele começa a obra, ele começa o trabalho. É uma história lindíssima, todos os capítulos de Neemias, mas os primeiros capítulos são maravilhosos, são tremendos. Eu me apaixono quando eu leio Neemias. Quando ele diz assim, não descerei, porque a obra que eu estou fazendo, ela é grandiosa. Quando ele é chamado por Sabalate, né, para descer da construção e desviar a atenção de Neemias, pegar Neemias em uma emboscada. Mas chega aqui um momento, quando tudo já está endireitado, tudo está encaminhado, Neemias percebe que toda aquela destruição, que tudo aquilo que aconteceu sobre Jerusalém, toda aquela praga, toda aquela ruína, toda mordaça, toda escravidão que caiu sobre aquele povo, aquela nação, foi tão somente por causa da desobediência daquela nação, pela rebeldia daquele povo. E lá no capítulo 9, o próprio Neemias, como líder, ele faz uma oração de confissão do pecado do seu povo e da sua nação. Ele faz uma oração de confissão do pecado do seu povo e da sua nação. A missionária está no Velho Testamento. Mas e Jesus na cruz? Jesus na cruz orou por mim. Há mais de 2000 anos atrás. Jesus na cruz orou por você. Jesus na cruz orou por cada membro da sua família. Por cada um de nós, Jesus orou. Então nós precisamos clamar, nós precisamos orar. E é uma oração de humilhação. É uma oração de súplica.
É uma oração de arrependimento. Nós precisamos ser chamados de dentro para fora a mudar o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa postura nesta terra como cristão. Nós não fomos chamados para o medo. O cristão tem que ser atrevido, ele tem que ter autoridade, ele precisa falar, ele precisa anunciar, ele não pode ter vergonha. E o caos está instalado na terra. E agora o que fazer? É o que Deus manda fazer. Não tem outro caminho, não há outra saída. Não adianta nós pedirmos para que tudo volte. Eu entro no meu carro, vou passear na rua, vou para a minha igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira e volto. Não vai, não vai. Nós não podemos orar assim. Esse deserto está passando, nós estamos passando por esse deserto exatamente para termos as nossas vidas melhoradas. É para nos aperfeiçoarmos. É para nos alinharmos com os céus, porque Jesus está voltando, ele está às portas. São sinais. O sinal de trânsito, nós caminhamos pelas ruas da nossa cidade, tem ali o pare, tem não pode estacionar, tem ali você não pode ultrapassar. São sinais, e aqueles sinais, eles estão ali exatamente para evitar que você cause um acidente, que você morra ou que você mate. Então você respeitando, cada um respeitando aqueles sinais, nós caminharemos de forma correta e não haverá acidente. Respeitando o limite. E o que está acontecendo são sinais, o Senhor está falando, a palavra de Deus do início ao fim fala, e o Senhor está manifestando os sinais dos últimos tempos, e nós não estamos atentos. Olha o que Neemias faz. Quando ele sente e ele percebe que ele precisa apresentar aquele povo, aquela nação ao Senhor. E no capítulo 9, a palavra de Deus diz assim: e no dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si em estado de humilhação. Eles renunciaram a si mesmo. O jejum, na verdade, o que é o jejum? Você esvazia de si mesmo, renuncia aquilo que vai lhe satisfazer e se permite ser cheia de Deus. De tudo que vem da palavra de Deus, você se permite ser inundada, ser invadida. Você mergulha em Deus. E os meus e os seus desejos são colocados à parte. Deixam de ser prioridade em minha vida e em nossas vidas. E então Neemias, aí a gente fala, mas jejum missionário é do Velho Testamento. Epa! Jesus, que é o Filho de Deus, orou, jejuou, mas não quero entrar no mérito dessa questão. Para mim tem sido maravilhoso. Para a nossa igreja também. Temos experimentado o melhor de Deus em nossas vidas. Temos visto o agir de Deus naquele lugar. O impossível de Deus tem acontecido ali. Apesar das nossas fraquezas, das nossas limitações, o Senhor tem agido. E então Neemias convoca o povo de Israel para um jejum com pano de saco, humilhação, reconhecendo que soberano e poderoso, todo-poderoso é Deus e que eles não eram nada. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. O que são estranhos em nós? O que é estranho para um cristão? O que é estranho para um cristão? Infidelidade, mentir, caluniar,
Não vamos nem falar de outras coisas. São coisas estranhas e que têm feito parte da vida dos cristãos, infelizmente. Aquele povo colocou de lado, separou-se de tudo que era estranho. E puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados. Oh, Deus maravilhoso, glória a Deus. Fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Se vocês conseguirem ler esta oração de Neemias, vocês verão o que é preciso fazer nesta nação, no meio do nosso povo. Às vezes até nos convertemos, mas levamos para a nossa vida cristã paganismo, idolatria, práticas que não nos permitem mudanças, transformação, não nos converte de uma atitude para outra. Não muda quase nada em nós. Então, como eu devo orar em tempos de pandemia? Está aqui na palavra de Deus. Eu devo orar reconhecendo que eu sou pecadora, que eu não mereço a graça de Deus, eu não mereço o que o Senhor já tem me dado. Até a Neemias até fala isso, né? A vida, Senhor, a vida que o Senhor tem me dado. Eu estou vivo até aqui porque é o Senhor que tem me dado o dom da vida. A tua soberania, o teu poder. Eu reconheço, é isso que falta no meio do povo de Deus, humildade. Humildade. E, irmãos, muito, mas muita mesmo, muita humildade. Nos colocamos no pedestal, ficamos na nossa caixinha, no nosso quadradinho, construímos, né, uma caixinha e ficamos ali tranquilos, esperando os outros morrerem na desgraça, na sarjeta. E às vezes até falando, estamos orando por eles. Pecado, pecado, pecado. E um dos problemas de Israel foi exatamente esse. O Senhor chamou aquele povo para ser nação eleita, nação de Deus, para que eles vivessem Deus, mas que levasse Deus aos povos. Mas eles queriam Deus somente para eles. Falamos isso em uma outra ministração. E então eles ficaram de pé e fizeram confissão dos seus pecados, das iniquidades dos seus pais. E levantando-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor seu Deus. Em uma quarta parte do dia, em outra quarta parte, fizeram confissão. Oh, missionária! Já tem gente aqui que já entrou e já saiu, porque não suportou uma ministração aí de 1 hora e pouco. Aqui foi um dia todo. Isso é súplica. É não ter vontade de sair da presença de Deus. É querer estar na presença de Deus ali o tempo todo. É dedicar tempo exclusivo para o Senhor. Olha o que Neemias faz com essa nação e faz com esse povo. Convocamos a igreja para um culto de oração quarta-feira. Cantamos, cantamos, cantamos. A missionária prega, prega, prega. Aí dividimos 2 grupos. 2 círculos, né? Homem e mulher para lá. Aí vocês fazem pedido de oração lá nos seus grupos. Aí encerramos o culto. Culto de oração. Culto de oração o quê? Não há culto de oração aí. Um culto de oração, ele precisa ser de oração. De rendição ao Senhor. Em oração e em súplica, em arrependimento, em contrição, em clamor, em lágrimas, em choro, em quebrantamento. Nós não temos culto de oração. Temos culto de muitas coisas, mas de oração nós ainda não temos. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos ficar 10 minutos de joelho orando.
Nem em pé, de mãos dadas, um segurando o outro para não cair, nós não conseguimos ficar meia hora orando. Não conseguimos ficar. E é por isso que essa nação perece, que o mundo perece. É por isso que nós temos países ateus, em que o Deus que é adorado são os seus ditadores. É por isso que nós temos nações em que as drogas são amplamente livres. O aborto é livre. É por causa de nós, é por nossa culpa. É por isso que nós temos igrejas que são intituladas de cristã e tem sala para fumar. Tem um ambiente para fumar. É por isso que templos hoje estão se transformando em cinema, em salão de baile, de festa. E alguns até em boca de fumo. Porque nós não oramos. Porque nós não falamos com Deus de forma devida, com os nossos corações contritos, com arrependimento dentro de nós, quebrantamento do nosso espírito, reconhecendo que as nossas obras são como mulambos de trapos velhos. É exatamente por isso que essa praga está aí e muitas outras virão e matarão os nossos filhos, matarão os nossos netos, matarão os nossos bisnetos. Porque nós somos cristãos omissos. Achamos que ofertando para missões o trabalho está sendo feito. Pagando o pastor, a pastora ou missionário ou a missionária, ele está fazendo o nosso papel. Pregamos o evangelho do não pode fazer. Não pregamos o evangelho da graça de Cristo Jesus. Pregamos o evangelho do não pode. Ficamos na porta e não entramos e não deixamos que querem entrar, entrarem. Olha o que Neemias fala. E então fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no meio do posto, de seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, o dia todinho. Uma parte eles usaram para ler a palavra, e a outra parte eles usaram só para orar. Só para orar. Não tinha dinâmica, não tinha cântico, não tinha ministração, não tinha pregação. Era somente para orar. Nós oramos com confissão dos seus pecados, suas iniquidades, a iniquidade de seus pais, e levantando-se do seu posto. E aí nós vamos lá, e concluindo, né? Para o versículo 3. E levantando-se do seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e a outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor. É esta oração que a igreja precisa fazer neste tempo. Oração de confissão. Se os líderes espirituais de todas as denominações não se prostrarem, não se colocarem na condição de dependentes únicos e exclusivamente de Deus. Você sabe o que significa a palavra dependente? Uma pessoa que é dependente químico, é dependente das drogas, ele vive só pela droga. Só pela droga. Ele fica noiado. Ele fica flutuante. Ele vê guimonos pendurados nas janelas. Ele vai para Paris e volta sem pagar um centavo. Ele sai da realidade. Isso é dependente químico. Mas o cristão dependente de Deus, ele não tem amor às coisas deste mundo. Ele abandona todas as práticas do mundo. Ele vive na dependência de Deus. É injetado na veia dele uma overdose da graça maravilhosa de Cristo Jesus. E quando nós fizermos isso, permitirmos que o Senhor faça isso em nossas vidas, esta terra será melhor.
Isso é ser dependente. E então eles fizeram confissão. Eles adoraram ao Senhor, seu Deus. E aí veio o nome, né? Daqueles que estavam ali junto com Salomão. Que se puseram em seus lugares, né? Os levitas. Eles não cobravam nada para cantar na igreja. E eles não tinham banda não, viu? Uma banda aqui, outra banda ali, não. Não era dividido, não. Eram levitas. Eles estavam ali junto com o seu líder. Eles não deixavam o seu líder na mão. Eles não tinham rios de dinheiro. Eles não tinham fazendas. Eles não tinham mansões, carros do ano, templos estrondosos, exuberantes. A vida deles era uma vida no altar e para o altar do Senhor. O resto é fake news. É gambiarra. Então fala ali o nome deles. E aí vamos ver o que eles fazem. Aí eles disseram: levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantando sobre toda bênção e louvor. Tu só és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto há nela, os mares, tudo quanto há. E tu os guardas em vida a todos. Reconhecimento da soberania de Deus. Ou a igreja de Cristo muda, porque se houver uma mudança em nós, este mundo será curado. Não é pagar, não é pagar para que outros causem a mudança. É nós, somos nós que temos que causar esta mudança. Nós precisamos ser mudados. Saia do seu quadrado, da sua caixinha. É hora. Crentes estão morrendo, diáconos. Diáconos. Nenhum problema com isso. Mas é para deixar bem claro que esta praga veio exatamente para alinhar a igreja de Cristo com Cristo. Aí, no versículo 16, porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz. A oração pelos pais, pelos ancestrais, pelas famílias, pelos lares, a intercessão, o pedido de perdão por eles. Primeiro, eu primeiro. Então, a oração da Igreja de Cristo hoje, neste tempo de pandemia, eu tenho que primeiro pedir por mim, permitir com que o Senhor faça em mim aquilo que ainda Ele não fez porque eu não permiti. Então, eu tenho que orar por mim primeiro. E depois orar pelos outros. E a minha oração, ela nunca deve pedir que as coisas voltem à sua normalidade. Voltem a ser como antes. Você vai continuar usando a sua chácara para passar o final de semana, ou para ir à igreja só à noite, chega lá todo queimado, ardendo, cheio de hidratante, de creme, pegando fogo, fica debaixo do ar-condicionado, debaixo do ventilador da sua igreja, você não consegue adorar e não deixa ninguém adorar. Ou às vezes nem vai, aí faz uma barganha com Deus: Senhor, uma semana eu vou, outra semana eu não vou, eu estou muito cansado, então nós vamos encontrar justificativa para tudo aquilo que nós quisermos fazer. Uma vida de infidelidade com Deus, sem fidelidade com Deus. Uma vida permeada de imoralidade, de pornografia, de xingamento, de blasfêmia, de mentira. Uma vida danosa a nós mesmos, à nossa família e aos outros que estão à nossa volta. Então não pode voltar como era antes, não pode voltar à normalidade de antes. Alguma coisa precisa ser mudada.
Ou senão esta terra não será sarada, esta terra não será curada. E nós vamos ver isso aqui também em Neemias. Neemias, ele faz uma oração, os levitas se levantam e começam a orar, começam a clamar a Deus pela sua vida, pelas suas famílias e pelos seus antepassados. Este nosso país, alguém que sabe sobre história, sabe como foi a descoberta desta nação, sabe o que reina neste país. É hora de nós orarmos da forma correta, orarmos por nós mesmos e nós nos colocando na posição que o Senhor nos pediu, de homens e mulheres dependentes do Senhor, injetados em nossa veia a graça maravilhosa de Cristo Jesus em nosso coração, a graça maravilhosa de Cristo Jesus, compaixão e graça pelos perdidos. Ou nós fazemos isso, ou esta praga vai dizimar até a última pessoa desta terra. E um deles é você, sou eu. Senhor nosso Deus, soberano, obrigada, como diz a tua palavra, pela vida que nós ainda temos. Obrigada, Senhor. Não merecemos, se não são as tuas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos. Levanta o teu povo neste tempo, neste período de miséria, de desgraça, de ruína e de calamidade, para falar contigo da forma correta. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos, Senhor, a falar contigo. Quebranta, Senhor, o meu coração. Tira de dentro de mim tudo aquilo que tem impedido a minha comunhão contigo, a plenitude da tua graça maravilhosa sobre a minha vida e em minha vida. Muda a história desta nação, Senhor. Muda a história dos cristãos estabelecidos aqui neste lugar, nesta cidade, neste estado e neste país. Aqueles que são corruptos, Senhor, que devolvam tudo aquilo que roubou do povo e da nação. E nós estamos falando, Senhor, de pessoas que têm o título de cristão. Aqueles que traem, que mentem, que têm idolatria. Aqueles que sabe, Senhor, que tem a iniquidade, o pecado, a pornografia, a imoralidade, tudo que não presta, Senhor. O mundo, o desejo da carne, em todas as áreas de suas vidas, que sejam regenerados hoje, Senhor, para que nós possamos ter esta terra sarada e curada para a honra e glória do teu nome. Senhor, visita cada líder espiritual aqui da nossa nação. Tu conheces os nossos corações. O Senhor nos sonda. O Senhor sabe quem nós somos lá no nosso leito, na nossa intimidade, lá na cozinha quando nós estamos sozinhos ou sozinhas, lá no nosso gabinete, lá dentro do nosso quarto, lá na nossa sala, no canto mais recanto da nossa existência. O Senhor nos conhece. Então perdoa-nos, ó Pai. Traz o avivamento sobre este lugar. Não permita, Senhor, que as coisas voltem a serem como antes, mas que esta nação seja conhecida e reconhecida como uma nação que serve a um Deus vivo, eterno e soberano. Nós oramos a Ti, Pai, no vivo santo nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada a todos, né, que nos acompanharam. Nós temos agora um canal, né, no YouTube e que nós usaremos para as nossas ministrações. Maranata, ora vem. Depois nós estaremos nos grupos, né, enviando o link e estaremos publicando todas as mensagens que nós já temos feito. E eu acho que fica mais prático, né, para nós compartilharmos com aqueles que não têm internet ou alguma coisa parecida, né, baixar e enviar às outras pessoas. Que Deus abençoe o seu povo nesta terra e que o Brasil seja curado através do povo de Deus aqui neste lugar.